Bom, vamos lá, na página 46. Procurem aí a página 46 do livro. É onde nós vamos estudar hoje. Página 46. Ok? Todos acharam? Certo. Nós estudamos lá no capítulo 1, predicado verbal. Capítulo 2, capítulo 2, nós estudamos predicado verbal e predicado nominal. E eu acredito que vocês lembram desse conteúdo. E nós fizemos a prova, eu acho que com vocês nós já fizemos a prova. Ali na página 46, ali, eu vou compartilhar com vocês a tela, para vocês acompanharem comigo. Nessa parte aqui, ó. Acredito que vocês estejam acompanhando comigo ali. Aqui aparece, né, que até agora você estudou os dois tipos de predicado. Predicado nominal e o predicado verbal. Só um pouquinho, gente, dali que eu vou ver quem que está me pedindo aqui. Aí, só admitindo mais um. Ok. O meu Note, ele tá com problema, ele não aparece para mim, eu tenho que sair da tela da share screen aqui para poder aceitar uma outra pessoa entrar na sala, mas olha, que chato que tá meu Note hoje. Não sei o que aconteceu com ele, não. Ok. Então, ali, vocês viram que predicado verbal tem o verbo como núcleo, e esse verbo, ele é sempre um verbo que indica uma ação. Futuramente, vocês vão estudar os verbos quanto à transitividade, que nós vamos aprender que no predicado verbal temos verbos transitivo e intransitivo, que vocês não viram ainda. Mas, até então, eu gostaria que vocês apenas observassem que no predicado verbal temos um verbo que indica ação. Ação, vocês sabem o que é, né? Vocês lembram o que é verbo, que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E esses verbos de ação, eles vão para o predicado verbal. Nós estudamos também no predicado nominal. Ele é formado por um verbo de ligação e tem um nome, um substantivo, um adjetivo, um pronome como núcleo, funcionando como predicativo do sujeito. Então, o que é isso daqui? Os verbos de ligação, nós usamos os verbos de ligação para ligar o sujeito da oração a um adjetivo que aparece, o adjetivo, dizemos assim, uma característica, uma qualidade do sujeito da oração que refere-se no predicado. Falando tudo de novo, gente, que eu me confundi tudo agora. O predicado nominal, ele tem um verbo de ligação e depois um predicativo do sujeito, que nada mais é que uma característica ou qualidade do sujeito da oração. E esses verbos de ligação, a função dele é ligar o sujeito à sua característica que está no predicado, que por isso nós chamamos de predicativo do sujeito. Predicativo porque está no predicado e refere-se ao sujeito da oração, que é uma característica ou qualidade dele, né? E eu passei para vocês também os verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e tornar-se. São esses os verbos que funcionam como verbos de ligação. Só vou pedir que não desenhe na tela, por favor, tá? Vamos apenas prestar atenção agora. E o núcleo do predicado nominal sempre será o predicativo do sujeito, correto? Então, isso daqui nós já estudamos.
Aí, nesse capítulo, nós vamos ver o outro predicado que falta, que é o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, nós vamos fazer como? Juntar o verbal com o nominal. Então, como seria? Um verbo de ação mais uma característica do sujeito que está no predicado. Tá? Só um minutinho, por favor. Ok. Só um pouquinho. Só olhando os alunos que estão chegando aqui, tá, gente? Só um minutinho. Compartilhando novamente ali. Então, aqui, o predicado verbo nominal, ele vai precisar de um verbo de ação mais uma característica. Ali nós temos um exemplo. O predicado verbo nominal reúne as características dos predicados definidos anteriormente, pois tem ao mesmo tempo um verbo e um nome como núcleo. Ou seja, o núcleo desse predicado verbo nominal será sempre o verbo e o predicativo do sujeito. Ele terá dois núcleos, tá? O predicado verbal tem um núcleo apenas, que é o verbo. O predicado nominal tem um núcleo, que é o predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal, ele vai ter os dois núcleos, que é o verbo de ação mais o predicativo do sujeito. Aqui temos um exemplo, se vocês observarem ali. Cecília Meirelles vivia feliz. Cecília Meirelles é o sujeito da oração, sujeito simples, e aqui nós temos o predicado, vivia feliz. Vivia é o verbo que indica uma ação. Não é? Viver é uma ação que nós praticamos. E feliz é a característica da Cecília. Então, se nós observarmos ali, Cecília Meirelles vivia e estava feliz. Então, aqui eu tenho um verbo de ação mais o predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito da oração. Todo predicado verbo nominal, ele será dessa forma aqui. O predicado verbo de ação mais o predicativo do sujeito. É claro que nem todos os predicados terão só duas palavras, igual aparece aqui. Tá? O predicativo do sujeito pode vir com um conjunto de palavras. E o verbo e mais complementos, porque nós sabemos que temos ali complementos no predicado, de adjunto adverbial e depois sempre do verbo, do complemento do verbo, depois pode vir mais adjuntos adverbiais, que vocês vão estar estudando depois. Então, aqui, sempre no predicado verbo nominal, eu quero que vocês entendam, ele é formado pelo predicado verbal e pelo predicado verbo nominal. Sempre terá um verbo de ação e uma característica do sujeito. É isso que eu quero que vocês entendam, que vocês prestem bastante atenção ali, para que não se esqueçam. Aí você observou, viver, verbo de ação, feliz, característica do sujeito. Então, aqui eu tenho um verbo de ação mais uma característica do sujeito, que chamamos de predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Tem muita gente que acaba dizendo para nós predicado verbal nominal. Não é. Tá? Olha aqui a forma como escreve o predicado verbo nominal, certo? Tudo emendado ali e nós dizemos verbo nominal. E o núcleo desse predicado será o verbo mais o predicativo do sujeito. Ele terá esses dois núcleos. Verbo mais predicativo do sujeito. Diferente do predicado verbal, que no predicado verbal nós temos núcleo o verbo, no predicado nominal nós temos como núcleo o predicativo do sujeito e no predicado verbo nominal nós temos os dois núcleos, verbo mais predicativo do sujeito. O conteúdo é bem fácil. Eu sei que vocês já devem ter entendido bem
E para esse capítulo aqui é apenas esse conteúdo. Então, nós podemos... eu vou voltar a tela aqui agora, e se vocês tiverem alguma pergunta, só levantem a mãozinha. Não, vou deixar para o final, tá, gente? Não vou desmontar vocês agora, não. Mas para o final, daí eu coloco para vocês fazerem alguma pergunta. Mas eu passei alguns exercícios sobre esse conteúdo de predicado verbal, nominal e verbo nominal, mesmo que nós já estudamos eles anteriormente, os outros dois tipos, os dois primeiros, mas agora nós vamos revisar tudo novamente, tanto o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. Ah, prof, mas você vai pedir tudo novamente na prova, os outros dois que já foram pedidos, né? Porque nesse capítulo aqui nós vamos estudar os três tipos agora, os três tipos juntos, tá? Então ali nós vamos colocar acrescentar mais um tipo de predicado para vocês. Verbal, nominal e verbo nominal, certo? E as tarefas que eu passei são sobre esse conteúdo ali, mas juntando os três tipos de predicado juntos, né? Deixa eu ver se eu colocar assim um exemplo para vocês. As crianças chegaram cansadas. As crianças é o sujeito da oração, chegaram. É um verbo que indica a ação que elas praticaram. Elas chegaram, elas praticaram a ação. E cansadas é a característica como elas chegaram. Então, ali nós dizemos que temos um predicado verbo nominal, porque tem um verbo de ação, que é o chegar, mais o predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito da oração, cansados. Então, ali nós temos um predicado verbo nominal. Chegaram e estavam cansados, ok? Fica oculto ali um verbo de ligação. E o núcleo desse predicado é o chegaram e cansados. São os dois, verbo de ação mais predicativo do sujeito da oração. Não sei se eu acho que eu vou fazer com vocês agora alguns exercícios. Vou fazer um só, tá? Vou fazer um exercício só. Eu vou colocar para vocês lá na página 48, para que vocês entendam melhor. Vamos lá na página 48. Página 48, naquela parte amarela. Deixa eu voltar para vocês, só um minutinho. Esse aqui, ok? Esse exercício. Vou fazer apenas esses dois aqui para a gente entender melhor esse predicado, ok? Aqui tem um resumo. Predicado verbo nominal possui um verbo e um nome como núcleos, não é? Ela saiu feliz. Sujeito ela, saiu feliz. Saiu é um verbo que indica uma ação que o sujeito praticou. Feliz é a característica desse sujeito aqui, tá? Então, aqui, verbo mais o predicativo do sujeito são os dois núcleos que temos nesse predicado. Observem aqui esse exercício. Assinale as orações cujos predicados são verbos nominais. Vitor saiu atrasado. Vitor é o sujeito, sair indica uma ação, não é? Indica uma ação,
Atrasado é uma característica do Vitor, ok? Então, aqui nós temos um predicado verbo nominal, marquem um xizinho ali. Vitor saiu e estava atrasado. Então, se vocês estão com lápis aí, já marquem ali nesse primeiro, porque nós temos um predicado que tem um verbo de ação, mais uma característica do sujeito. Ok? Agora observem esse outro aqui. Jamile era a atriz mais bela do elenco. Jamile é o sujeito da oração, era a atriz mais bela do elenco. Aqui, tudo isso aqui é predicado. Então, se você olhar aqui, era é o verbo ser. Verbo ser é um verbo de ligação, não é? A atriz mais bela do elenco, quem era? A Jamile. Então, todo esse termo aqui está referindo-se ao sujeito da oração, que é Jamile. Então, aqui nós não temos predicado verbo nominal. Nós temos apenas um predicado nominal. Essa terceira oração aqui. A donzela escrevia cartas chorosa. A donzela é o sujeito da oração. Escrevia é uma ação que ela pratica. A ação de escrever. Cartas. Escrevia o quê? Cartas. Como ela escrevia essas cartas? Chorosa. Então, aqui eu tenho um verbo de ação e chorosa, que é a característica do sujeito da oração. Então, aqui também eu tenho um predicado verbo nominal, tá? Por quê? Porque temos verbo de ação e uma característica do sujeito, certo? Nessa outra oração aqui, Luísa considerava divertida a sua amiga. Não apareceu nos exemplos anteriores, mas aqui eu tenho, ó, Luzia, o sujeito da oração, considerava é o verbo que indica uma ação. Divertida. Esse predicativo aqui, ele tanto pode referir-se ao sujeito da oração, quanto a outro nome que esteja aqui no predicado da oração, que é o caso dessa oração aqui. Então, quem era divertida? Era a amiga. Então, aqui nós chamamos de predicativo do objeto. O que seria predicativo do objeto? Considerava quem? Sua amiga. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto e a sua amiga, que é o complemento desse verbo, que é chamado de objeto direto. Vocês vão estudar isso daí nos próximos capítulos, tá? Então, aqui, a divertida seria quem? A amiga. Então, eu digo que isso daqui também é um predicativo, esse divertida, mas ele está referindo não ao sujeito da oração, mas a um nome, que é o complemento do verbo aqui, que é o complemento do verbo. Então, podem anotar como predicado verbo nominal, tá? Podem anotar esse daqui também como predicado verbo nominal. Porque tem predicativo do sujeito, do objeto, mais verbo de ação, tá? E nesse último exemplo aqui, nós temos a identidade do palhaço permanece desconhecida. A identidade do palhaço é o sujeito dessa oração. Permanece desconhecida. Permanecer é um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e tornar-se, né? São verbos de ligação. Então, aqui eu não tenho predicado verbo nominal, porque eu tenho verbo de ligação. Eu tenho apenas predicado nominal, certo? Então, os itens que nós vamos assinalar aqui é o primeiro, esse terceiro aqui e o penúltimo aqui desse lado, ok? Agora, nesse outro exercício, acrescente um predicativo do sujeito às orações a seguir e transforme os predicados verbais em predicados verbos nominais. Os alunos caminhavam. Os alunos caminhavam. Como que vocês imaginam que eles caminhavam? Vocês que vão dar uma característica para eles agora.
Como que esses alunos caminhavam? Completem ali. Não sei como vocês vão completar. Eu dou um tempinho para vocês pensarem. Os alunos caminhavam apressados, felizes, contentes, tá? Então, são algumas características que nós podemos estar escrevendo ali. Porque se eu deixar aqui, ele será um predicado verbal. Mas, quando eu acrescento uma característica a esse sujeito aqui, eu transformo esse predicado em predicado verbo nominal. Então, vocês vão escrever aqui embaixo. Os alunos caminhavam apressados, os alunos caminhavam contentes, ok? Podem reescrever ali, por favor. Se vocês puderem escrever, quem está com o lápis fazendo a atividade ali, para vocês entenderem melhor, né, o exercício. Ok? Agora o segundo. Os animais fugiram. Como que vocês imaginam que os animais fugiram? Os animais fugiram. Como que os animais fugiram? Escrevam lá uma característica para eles. Os animais fugiram apavorados. Quem escreveu apavorados? É um exemplo para vocês estarem fazendo. Os animais fugiram apavorados. Ok? Vou fazer mais devagar, tá? Vou falar mais devagar. Os animais fugiram apavorados. Certo? E agora ali a letra C. O cliente saiu da loja. O cliente saiu da loja como? Como ele saiu da loja? Já já eu deixo vocês perguntarem, estão levantando a mãozinha, já já eu deixo, tá? Só um pouquinho, deixa eu só terminar aqui. O cliente saiu da loja insatisfeito, satisfeito. O cliente saiu da loja feliz. O cliente saiu da loja infeliz. Então, qualquer forma, qualquer característica que vocês estejam escrevendo ali, ok? E o último, a última ali, o metrô partiu. Como que o metrô partiu? Ele partiu vazio, ele partiu lotado, ok? Então, como que o metrô partiu? O metrô partiu
lotado. Certo? Ok, gente? Eu imagino que vocês tenham entendido bem. Eu vou desmutá-los agora, tá? Vou deixar vocês falarem um pouquinho. E vou pausar aqui um pouquinho o vídeo. E aí, a Thaís levantou a mão. Eu acho que o Thiago levantou a mão também. Só um pouquinho. Isso. Um verbo de ação e temos uma característica. Então, essa característica, ela tanto pode vir referindo-se ao sujeito da oração, quanto nós chamamos ali de complemento do verbo, tá? Um complemento verbal. Vocês vão estudar, eu falei lá de verbo transitivo, mas vocês não viram isso ainda. Nos próximos capítulos vocês verão. Até o final do ano nós vamos estudar isso daí. Então, ali, como essa característica existe e ela refere-se a um nome ali dentro, por isso que nós dizemos que temos um predicado verbo nominal. Entendeu? Ok. O Thiago tinha levantado a mão. Thiago, vai fazer alguma pergunta? Thaís, pode baixar a mãozinha. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Levante a mão.